Olá, essa é mais uma aula de língua portuguesa e dessa vez o assunto está destinado a alunos do ensino fundamental nono ano. O tema da aula de hoje é artigo de opinião. E afinal, do que se trata um artigo de opinião? Como o próprio nome diz, já nos dá a entender que é um artigo, então é algo feito para que meios comunicativos? E se tem o nome opinião, significa que podemos opinar naquilo que estamos produzindo. Vamos entender sobre isso. O artigo de opinião, ele é comum encontrar circulando no rádio, na TV, nas revistas, nos jornais, temas polêmicos que exigem uma posição por parte dos ouvintes, espectadores e leitores. Por isso, o autor geralmente apresenta seu ponto de vista sobre o tema em questão através de um artigo de opinião. Ou seja, alguns assuntos, principalmente os polêmicos, e que circulam nos meios comunicativos, como rádio, TV, revistas, na própria internet através dos blogs e jornais, hoje em dia não tão usados fisicamente, mas temos em PDF ou virtualmente ou digital. No meio desses meios de comunicações mais utilizados, nós vamos encontrar algumas notícias e algumas polêmicas e alguns artigos onde podemos colocar nossas opiniões em relação àquilo que foi escrito ou àquilo que foi visto ou ouvido. E é aí que surge, então, a questão do artigo de opinião. É quando nós opinamos em relação a determinado assunto. É quando a gente coloca e defende, temos argumento para defender aquilo que acreditamos em relação a determinada coisa. E é isso que vamos entender. Como é a estrutura, como vamos fazer, qual a característica do artigo de opinião. Uma coisa já entendemos, que vem a partir de mim, uma opinião minha, então é algo pessoal em relação a um determinado assunto. As características principais de um artigo de opinião são as seguintes descritas. Os textos, eles podem ser escritos tanto em primeira pessoa como terceira, diferentemente da redação, que só podemos fazer em terceira pessoa. O artigo de opinião também podemos escrever em primeira pessoa, já que vamos inserir nossa opinião ali. Também podemos ter o uso de argumentação e persuasão, e isso é muito importante, porque temos que argumentar sobre aquilo que acreditamos para convencer ao leitor sobre o determinado assunto a quem vamos defender. Geralmente, os artigos são assinados pelo autor, mas no caso de uma redação, não deve ter essa assinatura. As produções, elas são veiculadas nos meios de comunicação. Como já foi dito, é um tipo de texto que ele é feito justamente para meios comunicativos que vai trazer a informação para quem estiver lendo. Então, ele vai aparecer na TV, nos jornais, nas revistas, nos blogs. Possui uma linguagem simples, objetiva e subjetiva. A linguagem simples é necessária para que todos entendam. Objetivo, porque vai estar ali, não vai ser um texto que vai estar enrolando ou comprido demais, porque vai ter que informar, trazer a informação e a sua opinião bem às claras. Subjetivo, porque você pode colocar o eu inserido. Eu acho, eu penso, eu acredito, justamente porque você pode escrever em primeira pessoa. A abordagem geralmente vai trazer temas da atualidade, temas atuais e também, como diz a próxima característica, possui títulos polêmicos e provocativos. Geralmente o artigo de opinião, ele vai ser escrito dentro de algo polêmico, porque quando há uma polêmica, pessoas divergem em opiniões e por isso existem esses textos. Contém verbos no presente e no imperativo. Logicamente, se o assunto é atual,
os verbos ali encontrados vão estar no nosso tempo presente. Não é algo que vamos estar retratando que já aconteceu ou pensamentos sobre o que poderá acontecer, mas sim no dia a dia. Imperativo, porque quando você vai defender algo que você acredita, você acaba falando para palavras como eu acho, você deve, e você acaba colocando coisas, verbos mesmo, no imperativo, nesse sentido de você defender o que você acredita. Então você começa a indicar para a pessoa que está lendo aquilo que deve ser feito, e aí acaba aparecendo esses tipos de verbos. Mas não é algo que você tem que se preocupar tanto. Mas as características principais é justamente a defesa do ponto de vista dentro de alguns pontos desses aqui colocados. Lembrando que a sua opinião é o principal, a defesa e a argumentação, como você vai fazer isso, também é o que mais vai ser visto nesse tipo de texto. Vamos falar agora como é a construção desse texto. Como é que a gente faz na hora de construir, de produzir um artigo de opinião? O artigo de opinião é um texto publicado em jornal, revista ou internet. Além de informar, apresentar a opinião, a posição do autor em relação ao fato ou ao tema em discussão. Por que a gente está relembrando isso? Porque você tem que colocar na sua mente que ele é um texto específico para isso. Se ele vai ser publicado, ele é um texto informativo. Então, ele vai estar nesses meios, jornal, revista, internet, como já foi dito anteriormente. E ele vai trazer a informação, mas ele vai apresentar a opinião de quem escreveu o texto. Vai estar inserido ali a opinião, aquilo que a pessoa acha em relação àquele assunto. É importante destacar também que existe um tema. Ele pode ser polêmico na maioria das vezes, mas às vezes também não precisa ser tão polêmico. A gente já entendeu também que é um tema atual, mas o tema ele deve existir, porque é em cima dele que vai ser construído o texto e todas as argumentações. Entendendo exatamente o que é esse texto, vamos à divisão dele. A gente pode dizer que podemos dividir em 3 partes. A primeira delas seria a introdução. E a introdução, ela vai logicamente que apresentar a ideia principal. Essa introdução também podemos chamar de tese, isto é, a posição a ser defendida ou a ideia sobre o qual irá construindo seus argumentos. Então, é nesse momento que você vai colocar ali, já para o leitor entender sobre o que você vai falar e mais ou menos a sua defesa. A sua tese é a sua introdução. Isso vai vir no início do seu texto. Outro detalhe importante é que pode também situar o leitor em relação ao assunto. É feita uma espécie de ancoragem para que o leitor possa compreender o que será desenvolvido. O que ele está querendo dizer é que nesse momento do início é onde a pessoa já vai compreender o que ele vai estar lendo. Porque muitas vezes, na maioria de quando um leitor vai pegar um jornal, uma revista, ele não vai ler um artigo inteiro se não despertar o interesse. Então, o título conta muito e a introdução principalmente. Se você não deixar claro sobre o que você vai falar e não despertar o interesse, as pessoas não vão querer ler o seu texto, não vão querer ler o seu artigo. Então, é uma das partes mais importantes, é o início. É onde você tem que deixar claro sobre o que você vai falar e o que você vai defender. A segunda parte do seu texto, que no caso, se fosse uma redação, nós chamaríamos de desenvolvimento. Podemos chamar assim ainda? Podemos, mas é a parte onde você vai argumentar. Se na introdução você deixou claro o tema do assunto e qual vai ser a sua posição, agora é a hora de você fazer a sua defesa através dos seus argumentos.
Para tornar seus argumentos mais consistentes, você pode recorrer a várias coisas. Você pode colocar dados numéricos, opiniões, citações, exemplos, enumerações justificativas, comparações, tudo que você puder trazer, como que você tivesse feito uma pesquisa sobre aquilo, porque para você defender algo, você tem que conhecer. Então, quando você for produzir um artigo, uma das coisas que acontece é que, na hora que você souber o tema, pesquise antes, para que você consiga desenvolver de uma forma coerente e que as pessoas compreendam o que você está querendo dizer. No finalzinho do seu texto, chamado de conclusão, logicamente é onde você vai encerrar. E o que é feito aí? É reafirmado o que você falou na sua introdução ou na sua tese, lá no início, você reafirma no final, e aí é como se você voltasse para ela um pouquinho, reafirmando e confirmando e amarrando as suas ideias, finalizando tudo o que você disse. Às vezes você pode fechar com uma frase de efeito que vai trazer, mas com muito cuidado, porque ela pode trazer tanto o impacto positivo, mas dependendo disso também o impacto negativo. Como assim? Se você vai fazer uma frase de efeito, aquelas frases que você pensa assim, nossa, aquela frase muito bacana que você fechou o seu texto, a pessoa que está lendo pode dizer, poxa, eu gostei. Mas se você colocar e não colocar de forma correta ou não ficar claro, a pessoa pode ficar com aquela interrogação de como não entendi. Então, só coloque isso no seu fechamento, na sua conclusão, se você tiver certeza de que está bem compreendido, bem colocado e bem argumentado. Então, a gente viu, conheceu a estrutura, as características principais e entendemos o que é um artigo de opinião. Então, esse é um gênero textual e tem várias coisas elencadas ao seu redor. A gente pode ter um título, esse título ele pode ser provocador para chamar atenção. A gente tem, logicamente, a exposição do ponto de vista em relação ao assunto. Não é um texto muito oral, porque como ele é feito para meios comunicativos, a maioria desses textos eles vão ser realmente de forma escrita. Há predominância de verbos no presente, como já vimos. A linguagem sempre é objetiva para que as pessoas que estejam lendo compreendam de forma direta. Então, sem enrolações, sem repetições, isso são coisas que devem ser evitadas. Vimos também a estrutura, que possui as 3 partes, e nessas partes é onde a gente vai fazer a nossa exposição, através da tese ou introdução, a interpretação da nossa opinião, através da nossa argumentação, que está ali no desenvolvimento, e a conclusão, que faz o fechamento final. Considere também quem vai ser o seu interlocutor, para quem está sendo feito aquele texto, quem é o público que vai ler aquele texto. Então, que tipo de palavras você deve usar? Que argumentos você vai utilizar? Tem que ter esse cuidado também, porque o público que vai ler, às vezes, é diferente. Então, temos que ter um cuidado até com a questão de palavras, de linguagem que vai ser utilizado dentro do texto. Muitas vezes as pessoas não pensam nisso, mas é algo importante. E também, como a gente viu, a gente pode utilizar informações, dentro do nosso texto, já que a gente vai fazer uma pesquisa sobre o tema, sobre o assunto, para que esse texto saia bem organizado. Eu espero que vocês tenham entendido e compreendido da melhor forma. Até mais!